Vamos lá. Autodescobrimento. O autodescobrimento, gente, o autodescobrimento é o eixo principal dos nossos estudos. E o eixo principal dos nossos estudos, por ser eixo principal, ele está estabelecido aonde? Em Kardec. Capite? E qual é a principal questão para nós? É a questão 919. Alguém lembra dela? Só disse, lembra, não? Qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? E a resposta, você já sabe. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ele diz, o sábio da antiguidade disse, né? Porque Sócrates fala dessa frase, mas ela estava grifada no templo de Delfos, né? Então a gente nem sabe quem que grifou, que foi a primeira alma que grifou aquilo ali. Conhece-te a ti mesmo. Gente, me dá vontade até de sentar para a gente conversar 2 horas sobre essa questão. Porque falar que o meio prático mais eficaz, olha a profundidade da pergunta, o meio prático mais eficaz de se melhorar e de resistir ao mal é se conhecer. Antes de conhecer essa resposta, o que a gente diria quando uma pessoa diz, Marlon, estou sendo arrastada pelo mal, eu quero me melhorar? Reza, minha filha, reza, vai receber o passe, vai no grupo de estudo. E a resposta que os espíritos dão a Kardec é, se conheça. Eu não estou falando nada contrário ao movimento espírita. Talvez contrário à interpretação que nós fizemos de alguns conceitos no movimento espírita. Mas isso aqui é Kardec dizendo, se conheça. E quem faz o complemento da resposta, que eu não sei se é quem fez a primeira, é um dos espíritos mais importantes em toda a codificação, que é Santo Agostinho. Conhecer é a forma de não ser arrastado pelo mal. Olha que difícil entender isso. Porque a gente acha que para não ser arrastado pelo mal, a gente tem que se acabar fazendo caridade, a gente tem que se acabar rezando, a gente tem que se acabar estudando, a gente tem que se acabar fazendo um monte de coisas. E a resposta é muito mais simples, se conhecer. Porque se eu não me conheço, eu vou fazer uma caridade extremamente egocêntrica. Eu vou fazer a caridade para as pessoas verem que eu faço, eu vou dizer que eu não quero que as pessoas vejam, mas sempre vou deixar um rabinho lá atrás para as pessoas verem que eu fiz. Se eu não me conheço, eu consigo segurar o mal até aqui, mas projeto todo o mal no meu marido, projeto todo o mal na minha esposa, projeto todo o mal nas pessoas que estão à minha volta, no patrão, e aí são aquelas pessoas que vão dizer, é porque o meu marido, é porque a minha esposa, é porque o meu patrão, aí troca de marido. Mas olha, aquele, agora eu vejo que ele era bom, porque esse meio daquele meu patrão, e aí troca, vai trocando, porque o mal está sempre fora. E ela sempre vai responder agressivamente ao mal que está fora, porque não consegue entender a agressividade que está dentro de si. O contato com Deus, quando nós não nos conhecemos, é vazio, porque a gente faz um contato lindo, ó Senhor! Grita, e tem que gritar muito alto, porque não consegue entender que Ele está dentro de si. Conversa com Deus fazendo barganha, meu Pai, se me der isso, eu vou fazer aquilo, mas Deus está dentro da gente, não dá para enganar, não dá para fazer barganha. Então, se a gente não se conhecer, todo o processo de estudo fica mera intelectualização superficial, toda a caridade fica como forma de promoção pessoal, toda a oração vira uma oração para o mundo que não tem ressonância interna, todo o evangelho se torna vazio e um discurso para olhar a trave, o cisco no olho do outro, sem conseguir enxergar a trave no seu próprio olho. E aí nós nos tornamos grandes dominadores do evangelho para falar da vida alheia. Ó, fulana devia de estar aqui, porque esta é para ela. Teve uma vez que eu terminei uma palestra sobre orgulho. E veio uma alma que eu prefiro chamar de alma penada, porque eu não sei outro conceito para essa pessoa. Ela disse, Marlon, agora eu entendi por que eu vim nessa palestra. Acho que ela estava relutando. Eu entendi por que eu vim nessa palestra. Eu já entendo essa coisa, mas o meu marido, eu vim aqui para levar esse conteúdo para ele, para falar do orgulho para ele. Não é alma penada?
Coitado do marido que tem que conviver com essa mulher. E ela acha que ela é maravilhosa, ela acha que ela está ajudando ele num egocentrismo sem tamanho. Porque é extremamente orgulhosa, todos nós somos orgulhosos, mas aquela era um pouco mais. Porque da palestra inteira, num ambiente tão equilibrado como um centro espírita, ela não conseguir se enxergar, é muito desequilíbrio para mim. Então, veja que ela pode ter domínio de todo o conhecimento evangélico, só vai servir para falar do coitado do marido. Eu queria conhecer esse marido, saber se ele é tão orgulhoso mesmo. Ou se é porque às vezes ele fala não para ela e como ele é egocêntrico, ela diz, ah, bem, você é orgulhoso, você não aceita o que eu falo, mas porque é extremamente dominadora. Então, enquanto nós não nos conhecermos, o Evangelho fica vazio. A gente entende a parte do livro dos Espíritos para o mundo lá fora. A gente entende para falar das catástrofes, merecia esse pessoal de Santa Maria, olha, um resgate. Teve um livro lá do Bezerra de Santa Maria, acho que era bem aquele resgate daquela gente que matou não sei quem, mas não consegue identificar as catástrofes na sua vida. Entendem? Todo o processo de transformação, ele passa primeiro pelo autoconhecimento. É claro que daí eu vou rezar, mas eu vou rezar me conhecendo e sabendo do Deus interno que existe dentro de mim. Eu vou fazer a caridade, mas depois que eu entendo que eu estou fazendo a caridade não é para ninguém. É porque eu sou o favelado emocional que precisa daquelas pessoas para se sentir importantes. E não porque eu estou dando para aquelas pessoas que são pequenas, que são poucas. Eu vou fazer oração e eu não consigo levantar a cabeça, porque eu tenho vergonha frente à minha pequenez. E como Chico Xavier, eu me ajoelho para dizer, meu Deus, hoje eu estou mais um dia aqui. Mas a gente não consegue fazer isso se a gente não se conhecer. A gente não consegue fazer uma palestra profunda, que toque o coração das pessoas, se a gente não conhecer e saber que a gente não está dando conta daquilo. E a gente está compartilhando para ver se todo mundo junto consegue, mas que nós estamos todos iguais. A gente só consegue entender o Evangelho e a proposta de Jesus se conhecendo. Porque senão a gente fica falando do filho pródigo, aquele lá é filho pródigo, aquele é filho pródigo, e não consegue entender a nossa prodigalidade quando nos afastamos de Deus e estamos tentando o retorno depois de chafurdar-se na matéria ignorante. O autodescobrimento é o passo mais importante para a nossa transformação moral. Porque o mal não está fora de nós. O mal está dentro, e é só quando eu consigo concatá-lo dentro de mim é que eu consigo mantê-lo sob controle. É só quando eu consigo aceitar o meu orgulho que eu mantenho ele sob controle. Porque reconhece, se vocês devem lembrar desse texto, o verdadeiro espírita, pelo esforço que fazem domar suas más tendências, pela transformação moral, é claro, porque você não pode ser a mesma pessoa antes e depois de conhecer o Espiritismo, mas pelo esforço em domar suas más tendências. Kardec não diz por conseguir domar, ele não diz por já ter domado, ele não diz por não ter más tendências, pelo esforço. Então o autodescobrimento permite nós entendermos que eu não estou suplantando as minhas deficiências e adquirindo virtudes. Eu estou num processo de domar as más tendências. Eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, eu sou invejoso, e eu consigo manter essas coisas sob controle. Esse é o nível que nos é possível chegar. O dia que algum de nós diz, eu já não sou mais orgulhoso, é mais do que todos que estão ali presentes. Eu já não sou mais egoísta, meu Pai do céu, ao auge de achar que está acima dos outros. Eu sou orgulhoso. Mas eu consigo manter o meu orgulho sob controle. Só que para eu mantê-lo sob controle, eu tenho que lembrar todo dia dele. Eu tenho que lembrar todo dia da minha postura imponente de querer passar por cima de todo mundo, para na hora que ela surge eu parar e dizer, opa, Marlon, surgiu à vontade, mas vamos manter sob controle. Nós não estamos na fase de aquisição das grandes virtudes. Na linha da evolução, acho que eu trouxe isso aqui para vocês. Gente, na linha da evolução, entre todos os mundos, nós temos os mundos primitivos, de provas e expiações, regeneração, felizes e celestes. Nossa, essa imagem está ruim, né? Porque é vermelho aquele ali, mas está verde. Nós estamos aqui, passando da prova e expiação para a regeneração. Quem que já tem o cartãozinho que vai passar? Alguém já tem aqui? Não, então está todo mundo na prova e expiação ainda. Nos mundos de provas e expiações, há predomínio do mal.
então dentro de você é predomínio do mal. Senão Deus errou de te colocar na terra. Ah, mas eu vim para ajudar a minha família. Será que tá vindo? Eu vim para ajudar a minha família. Eu vim porque eu sinto que eu vim fazer palestra para as pessoas. Gente, esse, olha, vai desencarnar e é compulsório já. Não vai nem para o prova e expiação piorzinho, vai para o primitivo. Daí lá ele vai ajudar um monte de gente, claro que vai, né? Então presta atenção, nós estamos no mundo de provas e expiações. O mal ainda predomina dentro de nós. Mas a diferença de Chico Xavier, onde o mal também predomina dentro dele, é que ele conseguia manter o mal sob controle. Nós não estamos na fase da aniquilação do mal. Me mostra nesses mundos aonde que não existe nada do mal. No final da caminhada. Aonde a gente vive a integração perfeita com Deus. E aquilo que a gente chama de mal, a gente vai descobrir que não é talvez o mal. Só lá no final da caminhada, nós estamos aqui, ó, no meinho. Nós estamos antes do meio, nós somos muito mais primitivos do que regenerados, porque nos mundos regenerados eles ainda dizem, olha, se não andar na linha, volta para a prova e expiação. Vocês já leram isso lá no Evangelho? Não andou na linha, volta para a prova e expiação. Então, nós estamos neste lugar aqui, saindo dos mundos de provas e expiações, indo para os mundos de regeneração, onde na regeneração ainda tem a presença do mal. E a gente quer adquirir grandes virtudes. Olha que arrogância. Conseguem perceber a arrogância? Se a gente fizer uma organização aqui pensando nos mundos primitivos, lá, educação infantil, prézinho, não lembro como que é o termo, agora você citou um que é, prézinho, maternal, aquelas coisas que a gente fez. Apesar de ter um monte de gente que não era prézinho ainda, né? Nem tinha escola antes dos 7 anos. Um monte de gente. Mas lá, prézinho, essas coisas da educação infantil. E pensando nos mundos celestes, enquanto final da graduação, se a gente fizesse essas contas, as provas e expiações estavam lá na 3ª, 4ª série. Então somos nós, eu quero ser psicólogo. E aí eu estou na 3ª, 4ª série querendo ser psicólogo. Não é incabível? Meu bem, você está na 3ª, na 4ª série. Tem muito chão ainda pela frente. Você vai fazer a 5ª, 6ª, 7ª, 8ª. Você tem o 2º grau. Você vai fazer vestibular para depois ver se você entra na faculdade para depois sair. Que é mais fácil entrar do que sair. E somos nós exigindo um conhecimento não, porque conhecimento não. Somos nós exigindo uma postura da qual é incabível, exigindo uma atitude angelical da qual não comporta. E quanto mais eu me obrigo a manter o angelical, mais dentro de mim cresce o demoníaco. Quanto mais a puritana alimenta dentro de si o comportamento assexuado, mais desejo sexual cresce, porque o inconsciente responde a isso. Quanto mais bonzinho e bem querido eu quero ser, mais eu deslizo, mais eu magoo as pessoas, mais eu ofendo sem querer. Consegue entender isso? Porque o lugar que nós estamos não é o lugar da aquisição das grandes virtudes. O lugar que nós estamos é o lugar da consciência do mal que existe dentro de nós, para que ele possa estar sob controle. Um cachorro, por mais selvagem que seja, se eu deixar ele aqui do meu lado, com a coleira segurando no enforcador, ele não vai fazer mal para ninguém. Mas se ele estiver lá atrás, a hora que eu menos presto atenção, ele veio à frente e tomou. E aí faz um estraçalho. Então, a gente pode usar essa representação desse cachorro enquanto o mal, e que ele precisa estar aqui, do meu lado, junto, consciente, para que ele esteja sob controle e não saia devastando as pessoas por aí. Este é o momento de evolução no qual nós nos encontramos. Não sou eu que estou falando. Se vocês lerem o Evangelho, naquela parte que fala dos mundos habitados, e se vocês lerem o Livro dos Espíritos, quando fala das escalas, vocês estão vendo ali. Kardec abordando qual é o nível de evolução que nós nos encontramos. Vocês acham que eu estou sendo muito grosso? Olha o que Kardec diz. Mas há, mensagem de Santo Agostinho, mas há nestes mundos, nos de regeneração,
O homem ainda é falível e o espírito do mal não perdeu ali completamente seu império. Ele ainda está imperando. Não perdeu completamente o império. Ainda impera, porque senão anda na linha volta. Precisa ainda manter sob controle. Não avançar é recuar. E se não está firme no caminho do bem, pode voltar aos mundos de expiação, onde esperam novas e mais terríveis provas. O Marlon falou que a gente tem que aceitar o mal dentro da gente. Eu sou assim mesmo então, e que a minha família me suporte. Nós não estamos falando de ser coniventes. Tem uma diferença muito grande em querer que aquilo não exista dentro da gente e ser conivente com aquilo. Nós temos que estar aqui no meio. Eu sei que existe, eu não sou conivente, eu não vou deixar que isso aconteça à torta e à direita, eu vou manter sob controle. Dá para vocês entenderem? Pelo amor de Deus, vocês precisam entender isso. Alguém não entendeu? Este lugar no meio que não é nem a conivência com os nossos defeitos, eu sou assim e tudo bem, e nem o impor-se um comportamento do qual nós não conseguimos atingir. Conseguem perceber esse lugar do meio? Tá certo? É bom, né? Porque agora a gente engrossa, daí vocês vão no café, adoçam um pouco para depois voltar. Ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim por tornar-se consciente de sua escuridão. Olha, que profundo! Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz. Somos nós estudando. Porque os espíritos, não sei o que, fica só naquela teoria, sem conseguir ter contato interno. Eu vejo alguns grupos de evangelho que me dá tanta tristeza, porque fazem um grupo de evangelho tão teorizado, que perde a essência do evangelho. Então, a gente usa do conhecimento para fazer o contato interno. Não pode ficar só lá. Conhecereis a verdade vos libertará, isso que diz Jesus. Então, para nos libertarmos de nós mesmos, nós precisamos conhecer essa verdade. Dá para entender a relação do autoconhecimento? Está em Joana, mas antes de estar em Joana, está em Kardec. Antes de estar em Kardec, Jesus já havia anunciado essa proposta. O que a psicologia vai fazer é nos ajudar no autodescobrimento, mas ele já está traçado desde os tempos de Jesus, ou melhor, antes de Jesus. Já estava traçado para a humanidade. E a psicologia não vem dar um rumo novo. A psicologia vai dizer como fazer. Dá para entender? Então, para a gente terminar aqui, nós vamos fazer um exercício. Um exercício a partir da questão. Na continuidade, na 919A, Santo Agostinho diz assim: o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Então, juntando lá o progresso intelectual e moral, é o progresso individual. O conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso individual. Eu preciso saber responder a uma pergunta. Qual é essa pergunta? Quem sou? Então, nós vamos fazer um exercício bem rapidinho. Pegue a sua anotação. Quem tiver papel para anotar. Quem não tiver, não tem problema. Tenta sentar bem confortável. Quanto mais a gente desapega do material, quanto mais a gente relaxa, mais profunda é a viagem interior. Então, tenta ir relaxando e vai perguntando para você mesmo: quem sou eu? Não pergunta uma vez só. Pergunta várias vezes. Quem sou eu? Vá se perguntando até que surja alguma resposta. Anota. Se surgir outra resposta, anota. Nós não somos uma coisa só. Nós somos múltiplos. Então, pensa. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E busque cada vez mais profundo essa resposta, porque ela é que vai te trazer a libertação, ela é que vai te ajudar a não ser arrastado pelo mal, ela é que vai te ajudar a ser uma pessoa
E o inconsciente, ele dá aquela amostra, ele espera a consciência silenciar, ele joga a informação, mas se você não conseguir apreender, quando você vê, ela se esvai como a areia que vai se esvaindo nas nossas mãos. Igual um sonho que a gente tem, dependendo do dia, a gente vai esquecendo do sonho. Então, sempre que possível, que tiver um insight, que você vê que o inconsciente aproveitou essa brecha, seja uma visualização, uma meditação, alguma coisa, faz o registro. Tenta fazer o registro e a gente vai trabalhar com muitos registros até o final do encontro. Dependendo do nível dos registros, vocês vão receber um certificado ou não. Me diz algumas respostas de quem sou eu, para eu sentir o drama de vocês. Um ser a caminho da luz. Uma criança agressiva. Alguém que hoje eu já gosto. Não ouvi. Apressado. Eu vou não olhando para vocês para não constranger. Tá? Diz lá. Uma criança grande. Eu não sou mais o centro, mas a periferia. Vou ter que olhar então. Um ser em construção. Um ser em construção. Mas antes veio um ser integral. Um ser integral. Uma imagem, mas fala que imagem? Eu e meu corpinho boiando num lago. O corpo boiando num lago. Eu boiando num lago, olhando pro céu. Afogou ou não afogou? Ah, porque se afoga, entrou no inconsciente. Então estamos um pouco sob controle. Tá. Então, queria um pouco dessas respostas para situar vocês assim. Não dá para a gente qualificar, não tem uma teoria que eu possa explicitar isso, mas eu queria falar de algumas classificações que a gente faz, de qual é a classificação que a gente vai se apegar, no quem sou eu, para que essa pergunta continue dentro de vocês até o final. A resposta mais importante que eu queria era não ser. Tá? Mas esses em construção, todas essas coisas que a gente está falando, está indo bem, porque estamos no caminho. Né? Se eu definir, fechou. Então, mesmo que eu definir, ótimo. Então, aquela parte eu já defini. Como falar uma criança, isso e aquilo, ótimo. Mas essa é uma parte dentro de mim. Eu não sou só aquilo. Tá? Então, vamos tentar abrir. Mesmo que venha uma imagem forte da raivosa, ou da apressada, disso, daquilo, tá. Mas essa é uma parte. Eu não sou só aquilo. Eu sou aquilo e sou um pouco mais ou muito mais do que aquilo. Fica claro isso para vocês? Para quem chegou numa ideia, fica claro de que eu sou aquilo, mas também sou mais. Porque o nosso encontro, todos os nossos encontros, cada encontro a gente vai trazendo um pouco mais do que nós somos. Entende? Todos os nossos encontros ao longo destes 8, ainda que 7 que nós temos, vão ser para ir respondendo isso. Se eu fechar em um, acabou. Então nós somos muito mais coisas. Lembra de Sócrates dizendo, eu sei que nada sei. E aí o pessoal ficou revoltadíssimo com ele, né? Eles perguntaram se ele era mais inteligente do que todos ali, ele disse, eu sou. Porque eu sou o único que sabe que nada sabe. Né? Então, dentro dessa perspectiva, eu queria dizer para vocês que existem algumas classificações que a gente chega que são classificações genéricas. A que o espírita mais gosta, espírito imortal. Eu sou um espírito imortal. Somos espírito imortal? Somos. Mas todos nós somos, então isso não nos diferencia. Eu não posso esquecer que eu sou espírito imortal, mas não pode ficar só nessa classificação. Existem classificações que são sociais. Eu sou psicólogo, eu sou o Marlon, eu sou filho da minha mãe, eu sou filho do meu pai, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso me define enquanto quem eu sou? Define, gente. Ou eu sou o Marlon, estou me definindo, aí vocês não sabem que eu sou o Marlon, quando eu chegar e falar eu sou o Marlon, e Marlon Riquidal, acho que tem um só nesse mundo, só eu. Então, tem uns que tem um monte, né? Se disser o próprio nome já não dá para garantir, né? Eu sou José Carlos dos Santos. Maria, né? Meu tio tinha esse nome, um monte. Então, às vezes, nem o nome dá para classificar, mas o meu nome me define, a minha profissão me define. Mas eu sou só isso? Não. Porque se eu acho que eu sou psicólogo, o dia que eu aposentar, eu me mato. Porque eu deixei de ser aquilo que eu sou, então eu não sou nada.
Se eu acho que eu sou a mãe dos meus filhos, quando eles morrem, a minha vida acaba. Porque eu era a mãe dos meus filhos e agora eu não tenho filhos, então acabou a minha vida. Eu sou a mãe dos meus filhos, eu sou psicólogo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro, mas eu não sou só isso. Entendem? E podem ter muitas outras formas de classificar. Mas uma das formas importantes de classificar é como eu funciono. Que daí tem a ver com algumas coisas que vocês falaram também do eu sou agressiva. Na hora que as pessoas me impõem, eu não aceito. Na hora que as pessoas me submetem, eu sou submissa. Eu sou uma pessoa explosiva neste momento. Eu sou uma pessoa frágil nessa e nessa circunstância. Eu sou uma pessoa forte nessa e nessa circunstância. Nós estamos falando da forma de funcionamento. E isso é o que eu queria que vocês mais aprendessem ao longo do curso. Essa resposta de quem eu sou, o Espiritismo nos dá, de que somos todos espíritos reencarnados, com um passado comprometido em destino à perfeição. Perfeito. Mas dentro deste momento eu estou funcionando de um jeito. E a gente tanto se classifica assim que a gente diz, fulano já não é mais o mesmo. Eu já não sou a mesma pessoa que eu era 10 anos. Por quê? Porque eu fui mudando a minha forma de funcionar. Eu fui mudando a minha forma de reagir, eu fui mudando a minha forma de ver. Antes eu me achava uma porcaria, agora eu me acho uma grande porcaria. Ou antes eu me achava uma grande porcaria, agora eu vejo que eu sou uma porcaria, mas que tem utilidade em alguns momentos. Eu vou entendendo o meu funcionamento. Esta é a parte, eu não estou dizendo que está errado, está tudo certo do que vocês fizeram porque é legítimo. Mas além destas coisas, eu quero que vocês atentem na pergunta quem eu sou para como eu funciono. Que sentidos que eu atribuo a mim, que atribuo ao mundo e como eu me relaciono comigo mesmo e com o mundo. Isso é essencial que vocês tenham em mente ao longo de todo o nosso curso. Isso é autodescobrimento dentro dessa dimensão. 2 slides, só para a gente terminar. O grande desafio contemporâneo para o homem é esse autodescobrimento. Essa frase eu brinco que é uma frase maravilhosa sobre autodescobrimento que está no Homem Integral. E a melhor definição do autodescobrimento está no Homem Integral. E se eu não me engano, a melhor definição do Homem Integral está no autodescobrimento. Que ela vai dizer do Homem Integral, do Espírito, do Perispírito e corpo físico. Não apenas a identificação das suas necessidades, mas principalmente, olha o que Joana de Anjos diz, dentro do autodescobrimento, é principal compreender a sua realidade emocional. Então, realidade emocional é isso, como que eu respondo, como que eu ajo, como que eu reajo, o que eu faço, o que eu penso, como que eu interajo comigo e com o mundo, das suas aspirações legítimas e das reações diante das ocorrências do cotidiano. Isso é muito importante em termos do nosso descobrimento. Como que eu reajo às ocorrências do cotidiano, quais são os meus desejos, as minhas aspirações, como é a minha realidade emocional. Fica claro isso para vocês? Que é uma definição enorme. Ao final do curso, quando nós fizermos a pergunta quem sou eu, vocês vão fazer um texto enorme, porque eu sou todas essas coisas. Tá? E a última que eu falei para vocês, a experiência do autodescobrimento faculta identificar os limites e as dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas, os embustes do ego e as imposturas da ilusão. Por isso que a gente vai estudar sobre inconsciente, sobre ego, sobre self, sobre sombra, sobre máscara, porque eu preciso entender como que está tudo isso dentro de mim para que eu me conheça. Porque eu posso ter uma máscara de muito bonzinho e achar que eu sou muito bonzinho. Porque na frente de todo mundo eu falo manso. Mas dentro da minha mansidão eu posso atacar as pessoas lá no fundo do peito delas. Então eu preciso estudar sobre persona, eu preciso estudar sobre sombra, para que realmente eu consiga entender quem sou eu. Eu sou uma pessoa muito boazinha em alguns momentos. Mas quando alguém me desafia, eu me torno uma pessoa agressiva, camufladamente, mas sou agressivo. Olha que maravilha esse autodescobrimento. Então vamos retomar lá. Tem uma parte, gente, que eu vou precisar trazer para vocês, que é a respeito das dimensões do ser humano e que a gente não pode deixar passar, para a gente não cair num psicologismo, psicologicismo, sei lá como que podia chamar, que é de achar que tudo é psicológico. Existem várias dimensões do ser humano, e uma dessas dimensões é psicológica.
Por exemplo, eu posso ter uma doença de pele, e ela pode ser psicológica, mas ela pode ter também o elemento da contaminação. Eu posso ter uma depressão, e ela pode ser psicológica, mas ela pode ser uma alteração de tireoide. O que o Espiritismo vai dizer é que tudo tem nascente no espírito, mas o espírito vai se expressar nessas diferentes dimensões. Então a primeira dimensão é a dimensão biológica. Eu gosto muito de contar um caso lá do Hospital Bom Retiro, de um moço que ele estava num surto de mania, de euforia, numa agitação muito grande, dava tudo que era remédio, e aquele homem não conseguia se acalmar, não conseguia sair do surto, nunca tinha visto alguém em surto tanto tempo. E aí a gente chamou o Dr. John, que era homeopata, para ver se com homeopatia conseguia tirar ele do surto. E aí o homeopata ele vai fazer uma visão de todo o histórico da pessoa. E vendo o histórico ele viu que ele tinha uma alteração de tireoide, ele tinha hipertireoidismo e que não estava medicado. Ele não deu remédio homeopático, ele tratou o hipertireoidismo, voltou a dar a medicação e ele saiu do surto. Então veja, a gente está falando de algo que poderia ser visto como uma dimensão psicológica, poderia ser feito um monte de tipos de avaliação, a gente estava falando de uma questão da tireoide, que enquanto não atendida não foi para frente. Então, existe uma dimensão do corpo. O corpo, o termo dizer que o corpo influencia na mente, ele seria até errado esse termo, essa frase. Porque corpo e mente são uma coisa só. Eles se desenvolvem juntos. Então, quando eu digo o corpo influencia na mente e a mente no corpo, eu estou partindo da premissa de que essas coisas são separadas. E elas não são. Elas são uma coisa só. Às vezes reflete no corpo, às vezes reflete na mente, mas é uma coisa só. A gente vai analisar, por exemplo, alguns transtornos e pode analisar no âmbito cerebral, com uma maior emissão de neurotransmissores, falta daqui, sobra dali e tudo mais, e que dá determinados sintomas. Está no cérebro e precisa cuidar do cérebro. A dimensão emocional interfere no cérebro? Claro que interfere. Tem um monte de pesquisas hoje falando dos benefícios da meditação e que causam uma alteração neuronal. Agora, precisa cuidar do cérebro no momento. A gente não pode ficar numa abordagem de que tudo é psicológico, que tudo é o inconsciente, porque senão a gente sai de um extremo materialista, e vai para um extremo da psicologia, fica no psicologismo, que qualquer coisa a gente tenta interpretar pela via psicológica. Isso é um crime que se faz. Então existe a dimensão biológica, existe também a dimensão social. Eu estou falando do meu sentimento de, por exemplo, de inferioridade à mulher, falando do sentimento de inferioridade, mas existe toda uma dimensão social que envolve um sentimento de inferioridade de uma mulher na nossa sociedade, não tem? Dependendo do perfil da pessoa, né, seja negro, japonês, qualquer coisa que saia da norma, né, muito magro, muito gordo, qualquer coisa que saia da norma, a gente já está falando de toda uma dimensão social, onde eu estou lidando com os meus preconceitos, é claro, mas eu também estou lidando com toda uma gama de informações e de concepções sociais que me constituem, porque eu nasci e me desenvolvi psiquicamente dentro desse social. Então isso também influencia. Não adianta a gente querer que um dependente químico ele simplesmente largue das drogas. Existe todo um contexto biológico da dependência do cérebro, existe toda uma dimensão social que lhe coloca naquele lugar e que não lhe deixa sair. Existe um monte de concepções que interferem na forma de nós sermos. Então existe a dimensão biológica, a dimensão social e a dimensão psicológica. E tudo isso vai compondo o ser humano. A dimensão psicológica é o que nós estamos trabalhando. Mas sem deixar de pensar na dimensão biológica, sem deixar de levar em consideração a dimensão social e também a dimensão espiritual. Porque existem pessoas que vão deprimir por uma interferência espiritual, uma cobrança do passado. E você vai trabalhar o sentimento de inferioridade dessa pessoa, é importante, porque é por este sentimento de inferioridade que o obsessor ele intervém. Mas existem casos onde os obsessores têm uma intervenção tão grande que enquanto não tiver um processo de desobsessão, ele não vai ter melhora. Existem casos de interferências obsessivas que geram quadros
significativos de surtos, de fobias, né? Esses tempos saiu no Mundo Espírita, eu acho que foi no Mundo Espírita, uma matéria sobre fobias e obsessão fantástica, Joana de Anjos falando de muitos quadros de fobia que tem processo obsessivo. Então, enquanto a gente não trata essa dimensão, não tem bons resultados. Todos eles estão juntos, nunca a gente vai dizer é isso, é aquilo ou é aquele outro, porque todos eles estão juntos. E nós precisamos compreender o ser humano nessa interação do biológico, do psicológico, do social e do espiritual. Tudo. Quando a gente está falando de doença, quando a gente está falando de evangelização, quando a gente está falando de tratamento espiritual, tudo, quando a gente vai falando, a gente tem que olhar o ser humano neste bio, psico, sócio e espiritual. Tá? Então daí aqui depois vocês veem.